A paz do Senhor, meus queridos. A lição de número 3 para classes de jovens. Para o dia 21 de janeiro de 2024, nós teremos a partir de agora a pré-aula aqui em nosso canal. Daqui a pouquinho. Então, se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. O título é O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. O texto principal está em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Resumo da lição. Muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso, precisamos priorizar o estudo bíblico. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. Nós temos este canal com o objetivo de fornecer aos nossos irmãos, nossos amigos, ouvintes e assíduos assistentes e você que está em sintonia com o nosso canal, você que aparece aqui de vez em quando também, inscreva-se. Você que não é inscrito, faça sua inscrição e nos ajude, porque o nosso objetivo é trazer o melhor do ensino da Palavra de Deus para você. Nós vamos para o texto bíblico desta lição, que está em Jeremias, capítulo 27, a partir do versículo 4. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com a espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhos e aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-ei e habitará nela. Então, observe que Deus estava entregando momentaneamente o poder ao rei da Babilônia. Vamos observar nesta lição duas naturezas do cativeiro babilônico, a histórica e a exortativa. Observe que, no aspecto histórico, observamos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo, principalmente por ter negligenciado o ensino de Deus. Quanto à ação exortativa, esta lição assume a responsabilidade de advertir a todos os crentes sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo à palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo tem se afastado de mim, tem se desviado, tem pecado contra mim, porque tem deixado de ouvir a minha palavra. Então, quando deixamos de ouvir a palavra do Senhor, nós nos afastamos de Deus e saímos fora dos projetos e dos planos de Deus. Olha, esta primeira parte da lição fala do perigo de se esquecer da lei do Senhor.
o que aconteceu no tempo do dilúvio é que as pessoas se esqueciam de Deus, não se lembravam do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. E aqui no caso de Israel, o povo se esqueceu da lei do Senhor. Por ocasião de seu chamado, Jeremias teve duas visões da parte de Deus. A primeira foi de uma vara de amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Jeremias 1, 11 e 12. Enquanto que a segunda foi de uma panela a ferver, inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região do norte. Jeremias 1, 13 e 14. Portanto, meus queridos jovens, o ministério, o início do ministério e a mensagem de Jeremias estiveram relacionados com a convocação de Deus para que o povo se arrependesse, para escapar do juízo. Mas o que aconteceu? A nação se esqueceu de Deus e pagou um preço muito alto, muito caro, porque Nabucodonosor levou Israel para o cativeiro e nós observamos que o motivo foi esquecimento da lei do Senhor. Nós precisamos atentar bem para isso. A palavra de Deus ela não pode ser esquecida, protelada, deixada de lado. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos servir a Deus observando os ditames da sua palavra. Ela quem nos orienta, ela que nos enriquece, ela que nos auxilia. A palavra de Deus ela deve estar em nosso coração, porque quando observamos no Salmo 119, o salmista ele disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Observamos na segunda parte da lição, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, muitas coisas acontecem em nossas vidas e na vida de muitas pessoas porque deixam de ouvir a palavra de Deus, deixam de dar ouvidos a Deus pela palavra e as consequências com certeza vêm pela desobediência, pelo esfriamento, pelo desvio, porque deixam de ouvir a palavra do Senhor. Ao pecar, o homem ele desobedece e então atrai para si a consequência dessa desobediência. E com certeza essa consequência vem muito forte. Vemos também que precisamos voltar às Escrituras, como Israel precisou voltar à palavra de Deus, à lei do Senhor. Então, o caminho de volta para a lei do Senhor, ele é estreito. Que caminho é este? Essa questão pode ser respondida de diferentes formas. Aqui na lição nós observamos que em Neemias 8, de 1 a 12, é um contexto de contraste entre a realidade da destruição e o trabalho de restauração. O texto de Neemias mostra a atitude do povo de Israel diante da lei do Senhor, indicando o caminho aos que desejam reencontrar-se com a palavra de Deus para novamente servir ao Senhor. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, à obediência, para salvar-se, para que se salvem, para que não pereçam e vivam eternamente longe de Deus. Então precisam retornar, precisam trilhar esse caminho de volta. Arrependei-vos, pois, disse Pedro ali no dia de Pentecostes. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela palavra do Senhor. Terceira parte, nós vamos comentar um pouquinho aqui, fala do perigo dos falsos ensinos. Temos que ter cuidado porque nestes últimos dias o inimigo das nossas almas tem investido muito no falso ensino para contaminar a boa doutrina da palavra de Deus no meio da igreja. É uma triste realidade hoje os falsos ensinadores trazendo uma enxurrada de ensinamentos falsos. É como areia movediça hoje no meio da cristandade. Nós temos que ter cuidado.
Então, você que é ortodoxo, você que preza pela palavra de Deus, pelo bom ensinamento, pelo ensinamento genuíno da palavra de Deus, segure firme, pregue a palavra, não é? Ensine a palavra, que a igreja vai realmente ser edificada pela palavra e através da atuação do Espírito Santo. Em Efésios 4, 11 e 12, os obreiros, a liderança, foram dados para a igreja para que também trouxesse edificação através da palavra de Deus para a igreja. O primeiro passo é reconhecer a realidade de falsos ensinos em nosso meio, em nossa época, e também observar o que aconteceu na história. O apóstolo Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. 1 Timóteo 4:1. Então, a palavra de Deus, ela ensina e mostra que o diabo é enganador. João 8:44. Ele enganou no Éden, ele queria enganar no deserto, ele quer enganar as massas, as pessoas, ele quer enganar até no meio da igreja. O inimigo continua tentando, mediante ensinos enganosos, trazer confusão e enfraquecimento espiritual para a noiva de Cristo. Nos dias de Elias, no Antigo Testamento, falsos profetas enganavam o povo de Deus. Quer ler na Bíblia? 1 Reis 18, de 20 a 22. Anote aí. 1 Reis 18, 20 a 22. Assim como nos dias de Jeremias, o espírito de engano atuava, bem como no período dos apóstolos, em 1 João 4, 5, hoje, na atualidade, o inimigo tem também tentado minar o ensino bíblico, o ensino ortodoxo da igreja, o ensino genuíno da palavra do Senhor, a sã doutrina. Então, precisamos identificar esses falsos ensinos e rechaçar, se afastar daquilo que não vem de Deus. Vencendo esses falsos ensinos. Esse tópico aqui, jovem, observe, impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer esse problema dos falsos ensinos, do ensino herético. No texto base dessa lição é possível identificar a orientação que Deus passa para o seu povo. Ouça a palavra de Deus e identifique esses ensinos errôneos, heréticos. Não dê ouvidos a quem ensina coisas que contrariam a palavra de Deus. Não deem ouvidos a falsos ensinadores. Paulo, o apóstolo, teve que lidar com a astúcia dos falsos mestres que aproveitaram sua ausência na igreja em Corinto para destilar o veneno dos falsos ensinos. Nós conclamamos a todos os nossos jovens que meditem na palavra de Deus, conheçam a Bíblia, estudem a Bíblia para fugir dos falsos ensinos, porque isso vai acarretar, através de heresias, dano na nossa vida espiritual. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus e obedecer como Deus quer, tá certo? A todos antecipadamente agradecemos pelo carinho, pedimos novamente que você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal e nos ajude para produzir mais e mais conteúdos bons aqui neste canal. A todos nosso muito obrigado. Quero de coração agradecer a irmã Teófila e seu esposo, o irmão Francisco, a nossa irmã Marinalva e o seu esposo, o irmão Renato, não é? O diácono Melqui, os presbíteros de nossa igreja, nossos obreiros, os professores de escola bíblica dominical. Nós agradecemos aos irmãos aí de Maceió, Alagoas, os irmãos do Piauí estão em sintonia conosco através do canal, os irmãos de Pernambuco, Rio Grande do Norte recentemente, os irmãos de Natal, linda Natal, capital linda, esse estado maravilhoso que é o Rio Grande do Norte. A todos o nosso carinho, nosso abraço, a todos os nossos jovens e adultos, nosso carinho especial. Finalizando, aqui nós queremos orar por todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te glorificamos e exaltamos porque tu és digno de receber honra, glória e louvor. Louvamos o teu nome pelas tuas bênçãos, pela escola bíblica dominical, pelo ensino genuíno da tua palavra. Senhor, te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.